erros, de você, né? Eles fizeram isso, né? Pelo menos no filme ali. É isso aí. E aí, falando até um pouco de colaboradores, de erros, de você, né, enfim, ter que lidar com o time. Tem um negócio que apresenta muito no filme, eu nem sei se foi muito bem assim, mas mostra que o Sony, ele errou muito antes dele acertar no Jordan, né? Não sei se foi assim, eu tô falando aqui com base no filme. Que ele era um caça-talentos pra patrocinar, né? Pra Nike patrocinar. Ele era um olheiro, né, de Isso. basquete, ia nas universidades e tudo mais, né? Ele era um cara que olhava os talentos ali. E qual que é o limite, assim, do cara que você fala assim, pô, eu sei que esse cara é bom, mas ele não tá bem, ele errou pra caramba. Ele é um baita talento, mas tá dando uns prejuízos. Ele errou muito, porque assim, cara, deu pra ver ali que, pelo menos no filme, né, que o Phil Knight tinha um apego com ele emocional ali, uma coisa meio de brother, né, uma coisa meio das antigas. Era meio time que começou a Nike. Isso, exatamente. Tanto é que num dos momentos do filme ele fala, essa empresa não é mais a mesma, eu falei pra você Tá não acabando abrir a nossa canal. morte, Lucas, você tá acabando a nossa morte. Não, mas é uma pergunta interessante, né, porque como é que faz isso, cara? Como é que você lida com o cara que tá errando, cara, faz tempo? Você sabe que esse cara é bom, mas ele tem errado muito. Como é que lida isso no mundo, no dia a dia? Pega aí, tio, um exemplo aí, vamos supor. Não, pra mim, como que eu lido? Com uma pessoa que ela tá errando muito, mas qual é o momento certo de eu deixar de acreditar nisso, né? Exato, você fala assim, cara, olha, não dá mais, eu sei que você é bom, mas, pô, você não é bom há muito tempo. Cara, eu acho que talvez... Cara, você não é bom há muito tempo, é muito forte, cara. Acho que talvez sejam três coisas, assim. Tô pensando que talvez são três coisas. Primeiro, a cultura. Né? A pessoa pode errar no resultado, mas ela não pode errar na cultura. Tá bom. Né? Se a pessoa manter a cultura, pra mim, é como a base que vai produzir o resultado que eu acredito e eu busco. Uhum. A segunda é a intuição. Não tem como, assim. Então, uma pessoa que tem a cultura não tá tendo resultado, cara, aqui entra um pouco, eu acredito na intuição do líder de acreditar cheiro, que essa né? pessoa vai. Ela vai dar certo. Ou não, tem intuição. Acho que tem um cheiro. Acho que é um pouco disso também que faz o líder líder. Né? Não é só uma questão de dados. Até porque, cara, assim, muitas pessoas bem-sucedidas hoje não deram certo só através de dados. Eu conheço muitos bilionários que não falam português e muitos bilionários que não aplicam técnicas profundas de gestão e ainda assim dão muito certo. Doideira, né? Então não é só isso. E acho que a terceira coisa, e aí não dá pra desperdiçar, é o custo do erro. Acho que é o custo de errar. Né? Então, Importante. uma coisa é errar barato, outra coisa é errar muito caro. Se você dá na mão da pessoa um poder para que ela erre caro toda hora, puta, aí acho que você vai se expor ao risco da ruína. Então, pra mim, a resposta seria a cultura, a intuição do líder e o custo do erro. Assim, essas três coisas são o que eu uso pra geralmente lidar com pessoas Legal. que Eu quero erram. que o João dê a visão dele também sobre isso, porque o que é importante da gente ver? Ele vinha errando, ele vinha de uma, assim, uma sequência de insucessos e depois ele pediu o budget inteiro pra fazer a parada e mesmo assim os caras foram num cara que não tava bem da empresa e tiveram que acreditar nele. Mas então, mas no filme lá ele foi meio que rebelde, né? Tipo assim, Foi. ele meio que não conseguiu o budget, mesmo assim, cara, vou tocar como se eu tivesse esse negócio aí. Aí depois Entendeu? tudo se alinhou. É difícil, Cara, cara. quando você falou, você não é bom há muito tempo, vamos lá. O que é um funcionário bom? Em geral, as empresas falam que um funcionário bom é aquele que entrega resultado acima da expectativa, então tem uma expectativa de resultado, entrega acima daquilo, e entrega da forma alinhada com as competências, os princípios, os valores da empresa. Então tem esses dois elementos. O que você produz e o como você produz. A junção dessas duas vai dizer se você é bom ou se não é bom, sem subjetividade na coisa. Sim. Duvido que hoje em dia exista uma grande empresa que aceite você ficar com uma avaliação ruim nisso aqui que eu falei 2 anos seguidos. Passa A maioria semestre por semestre, vai indo lá, tem pá. avaliações 4 constantes, semestres seguidos é meio complicado mesmo. luzinhas amarelas, vão apontando, expectativas, pra não chegar no dia de falar, você não é bom há muito tempo. Agora, no filme, eles dão uma clara humanizada em tudo, né? Tudo. Sim, sim. Uma humanizada na relação do chefe com o funcionário, uma humanizada na relação do marqueteiro com o budget, uma humanizada na relação de como você vai negociar com um influenciador, envolve a sua mãe, o seu empresário. Tá tudo cheio de sentimento, porque isso também faz um filme ficar mais legal. Sim, Mas sim. eu adoro essa visão humanizada disso também. Porque no fim das contas, a vida realmente é assim. A gente tenta fazer não ser assim no mundo do negócio. Não, no negócio, o número, a tabela, vamos fazer o quadrante, não sei o quê. E no fundo não é bem assim. Inclusive, nos planos de marketing também. Cara, eu adorei que ele precisou falar com a mãe do Jordan pra desvendar o negócio. Muito bom. Sim. Hoje em dia, tendo um pouco mais contato agora com esse mundo dos influenciadores, os garotos de propaganda, o que eu vejo de gente que faz propaganda de alguma coisa e que não queria estar fazendo propaganda daquilo lá, é surreal. Sim. Eu trabalhava com marketing até pouco tempo atrás, eu não via isso. Hoje eu olho, falo, cara, quer dizer então que eu vou ter que segurar essa canequinha, olhar pra câmera e falar, compre isso? Putz, cara, eu vou te cobrar aqui, ó, tudo isso aqui. Por quê? Pra valer a pena. Eu tô quase me sentindo que eu tô me prostituindo fazendo isso aqui. Agora, quando você chega e fala, cara, vamos mudar o mundo comigo, tenho aqui um projeto, vai ser o seu, olha só e tal, vai na mãe. É outra coisa, né? Tem gente que topa fazer até de graça lá. Eles ainda foram super bem pagos também, eles iam jantar tudo. Não, mas acho que o filme é uma aula de negociação nesse Muito sentido. E talvez aquela época do filme fosse uma época de transição. Também. Entre ter mais humanidade no mundo dos negócios e anos 80, 90, que foi, não, somos frios e calculistas e ninguém aqui envolve. Isso é verdade. Tava saindo daquela Nike romantizada. Hoje nem a Nike aguentaria um funcionário que não tá dando resultado durante 2 anos. Tipo, a Nike de hoje não é mais aquela Nike. E o próprio personagem do Sonny Vaccaro no filme, ele ficou o tempo inteiro cutucando o Phil Knight, vamos resgatar a Nike dos anos 70, cadê aquela empresa que a gente começou aqui, que era todo mundo... A Nike teve muito esse trunfo também, né? Tinha essa história de que o Adidas tinha essa frieza dos alemães, e aí foi isso, Gravatados. com aquela austeridade. Eles tinham acabado de perder o Adidas, que era o fundador, isso no filme fala, né? A Adidas não tem liderança no momento, vocês vão lá ver que eles não vão ser claros em dizer quem é que manda. E a reunião tem isso, né? Tem o filho e tem a mulher, e aí fala, mas Discute em alemão. quem é que manda aqui? E a mulher fala, no momento a decisão aqui está sendo dividida, todo mundo está apitando, e na verdade eles estavam sem liderança no momento. E a Nike tinha essa coisa do espírito rebelde, eles já vinham dos anos 70 com essa imagem de uma empresa rebelde, assim, o principal patrocinado deles na década de 70, um corredor, morreu de um acidente automobilístico, e era um cara cabeludão, bigodão, a Adidas era todo mundo mais engravatado, tinha essa figura de que
um dos grandes motivos pelos quais eles apostaram no Jordan era essa coisa de vamos quebrar com o padrão vigente. Então, talvez a Nike daquela época ainda tivesse esse resquício de uma empresa mais humana, mas tinha um pouco desse romance também, de vamos apostar nesse moleque de 18 anos, que acho que isso se perdeu um pouco com o passar dos anos, né? As pessoas foram ficando muito... E hoje, com a velocidade com que você consegue tomar decisões, acho que quando vocês estavam falando da decisão, de tudo que envolveu essa aposta de o Sonny Vaccaro ser um funcionário que não estava entregando... Eu não sei se ele exatamente vinha errando ou ele só não vinha acertando tanto quanto eles queriam, os acionistas queriam que ele acertasse. Ou se ele vinha acertando dentro do budget ali, Então, né? porque a missão dele, no fundo, naquela época, era levar tênis da Nike para as escolas, para as universidades, para as escolas, botar no pé da molecada e ficar de olho e falar, acho que esse pode ser, esse não pode. Talvez dentro do Cara, que... mas uma coisa que você vê que, tipo assim, não era nem o CEO, era sempre o conselho, era um grupo malvadão. Então, é isso. Mas, cara, tá na bolsa, Eu achei legal isso. Que o Ben Affleck conselho, era o board, ele era essa entidade que ela não Malvadona, aparece né? no filme, né? Uma coisa sem rosto, é uma coisa Ela assim, e o cara, Jordan. ela é um negócio que manda aqui. E uma coisa sem E rosto você não até vê. que jogava contra, né? Sim. Porque o Phil Knight o tempo inteiro ficava dizendo, não sou eu que tô pressionando você, é a diretoria e tal. Cara, tem alguns bons